Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula sobre layouts com HTML mais CSS. Bom, o objetivo da aula de hoje, pessoal, é nós construirmos esse layout. Ele tem uma barra superior aqui, que seria o cabeçalho, tem um plano de fundo, tem uma imagem de plano de fundo, ele tem um rodapé, ok? Aqui nós temos um container. E dentro desse container nós temos uma section que nós estamos usando de cabeçalho. E aqui nós temos uma outra section que estamos usando como área de conteúdo. Outra coisa interessante, pessoal, é que se vocês perceberem, quando nós rolamos a página, a imagem de fundo fica estática, ela fica imóvel, fixa, ok? Então nós veremos isso aí também. Bom, então, mãos à obras. Eu utilizo o editor Notepad++. Entretanto, vocês podem usar qualquer um da preferência de vocês, ok? Então vamos começar primeiramente a parte estrutural dessa página, que é o documento HTML. Vamos colocar a tag aqui, doctape, para informar que nós vamos utilizar tags HTML5. Vamos colocar o elemento raiz, que é o HTML, que define onde começa e onde termina o documento. Vamos colocar a tag head, que é aquela tag que nós colocamos informações para o controle desse documento, o comportamento da página. E a tag body. Body define o que será apresentado para o usuário. Tudo que nós construirmos dentro do body será apresentado lá no website, lá na tela, quando o nosso usuário acessar o endereço. Ok? Perfeito. Vou salvar esse documento aqui. Salvar como. Eu criei uma pastinha, pessoal, chamada Layout 2. Vocês criam uma pasta aí na área de trabalho, no disco C, criem uma pasta para vocês poderem salvar o trabalho de vocês, ok? Vou colocar o nome dessa página HTML de index.html. Se vocês perceberem, eu já tenho uma pasta aqui chamada imagem, ó. Depois nós vamos ver isso aí. Salvando, perfeito. Agora vamos concluir a estrutura do nosso documento. Bom, nós percebemos ali que nós temos um cabeçalho, ok? Então vamos colocar esse cabeçalho, header, e fecha a tag header. Também temos um rodapé. Vamos lá então colocar a tag para rodapé, que é o footer. Salientando que essas tags, pessoal, já são da versão do HTML5. Agora, gente, vamos observar o seguinte. Nós temos essa área central aqui, no qual nós temos um container, uma tag principal main, que abrange duas seções, que é uma section que eu estou usando para cabeçalho e outra que nós estamos usando para conteúdo, ok? Vamos criar essas sections então. Primeiro criamos o main, vamos fechar o main, e dentro do main iremos colocar uma section. Como teremos duas sections, vamos colocar um ID, um atributo ID, para identificar cada uma.
colocar aqui ID cabecalho. Fecharemos essa tag ID, essa tag section, desculpe. E agora criaremos outra section. ID, vamos colocar o nome de conteúdo. Fechando a section. Ok. Bom, então nós fizemos a marcação do nosso website, gente. Deixa eu puxar um pouquinho aqui e organizar melhor esse código. Nas próximas aulas, nós já iremos trabalhar a colocação e inserção de elementos dentro de cada container desses aqui. Bom, se vocês observarem, gente, eu faço meu código indentado. Por quê? Justamente para nos dar uma maior clareza de leitura dele. Tá? O HTML, que é o elemento raiz, ele é a tag mãe. E nós temos tags irmãs, que é o head, que é o cabeçalho do documento, a tag body também, que é o corpo do documento, é a irmã de head, e as duas são filhas de HTML. Aqui nós temos a tag header, que é filha de body, por isso que ela está indentada um nível abaixo. E nós temos também a tag main, que neste caso aqui, a tag main é filha de header. Ah, mas a tag main poderia estar após o body? Poderia, gente, mas nós criamos dessa forma aqui. E a section, as duas sections que nós temos aqui, são filhas de main. Ok? Então, indentando dessa forma, vai ser fácil de vocês observarem, né, como está estruturado o website de vocês. Isso é uma boa prática de programação. Ok, pessoal? Vamos então salvar nosso documento. Se nós formos abrir esse documento, deixa eu voltar lá no layout 2. Aqui. Se nós formos abrir esse documento, podemos perceber que não vai acontecer nada. Ok? Porque nós ainda não estilizamos. Perfeito, pessoal? Então, vamos partir para o nosso CSS. Bom, primeiramente, antes do CSS, vamos colocar aqui o link, né? Para nós linkarmos o arquivo que nós vamos criar. Então, link rel. O tipo é um arquivo de texto, /css. Agora vamos ver o endereço desse arquivo. href. Bom, como nós iremos colocar esse arquivo na mesma pasta que está o nosso arquivo index, nós colocamos o nome dele direto, estilo.css, e fechamos. Ok? Salvando. Agora sim, iremos criar o nosso arquivo CSS. Vamos salvar já como estilo.css. Salvando. Bom, partiremos para a primeira regra, pessoal. Vamos chamar o elemento body
e vamos colocar aquela imagem de fundo. Eu coloquei aquela imagem dos tijolinhos, mas vocês podem chamar qualquer imagem, tá, pessoal? Então, como a imagem de fundo é um background, vou procurar aqui background image, ok? 2 pontos. Para chamar uma imagem de fundo, nós temos que colocar a URL, gente. URL. E entre parênteses, dentro de parênteses, nós colocaremos o endereço dessa imagem. Ela está na página IMG, na pasta, perdão, IMG. E o nome da nossa imagem é... Vamos buscar o nome da nossa imagem. Fundo.jpg. Isso aqui é muito importante, gente, colocar a extensão exata da imagem. Então, fundo.jpg. Fundo.jpg. Perfeito. Vamos salvar esse arquivo e ver como ficou o nosso trabalho até o momento? Salvando, então. Vamos atualizar a página. Ó, já colocamos o fundo da nossa página. Nós podemos chamar essa imagem também da parte estrutural, do documento HTML. Entretanto, o que vai acontecer? A gente não vai poder escrever em cima dessa imagem. Chamando pelo CSS, ele fica realmente uma imagem de fundo. Ok? Aí nós podemos colocar outros elementos em cima desta imagem. Perfeito? Vamos voltar para mais algumas regras, então. Vamos criar uma regrinha para o nosso cabeçalho, que seria esse aqui, ó, ok? Esse cabeçalho. Vamos criar uma regrinha para estilizar ele. Voltando, header, vamos chamar o elemento header. Vamos colocar uma altura, ok? Altura, pessoal, é na vertical, então seria esse posicionamento aqui, ó, altura, e a largura nós não vamos deixar para ele se estender de acordo com a tela, ok? Então vamos lá. Largura não, então altura. Rei, 2 pontos. Colocarei 50 px. Perfeito? Se nós formos olhar lá no nosso trabalho, salvar aqui e olhar, vamos atualizar aqui o nosso trabalho. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque nós não colocamos cor de fundo. Na verdade, o nosso cabeçalho já está aqui, ele já está estilizado, mas não tem cor de fundo. Vamos colocar uma corzinha de fundo, então, para o nosso cabeçalho. Background. Faltou ali. Colocar uma cor bem bacana aqui. É um cinzinha, tá? Deixa eu mostrar para vocês como eu pego essas cores, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá no tio Google, tá? Lá no tio Google. E vamos solicitar tabela de cores HTML. Ó, vejam bem. Aqui nós temos tabela de cores HTML2. Olha só, gente. Perfeito. Pessoal, nós podemos tanto usar o nome da cor como a forma RGB dela ou hexadecimal. Eu gosto de usar o código hexadecimal, ok? Tem algumas situações que nós vamos usar esse aqui, mas isso aí mais adiante. Perfeito? Então vocês procurem aqui a cor que eu tenho, eu já selecionei para nós não perdermos muito tempo, tá? Mas vocês podem procurar aqui a tonalidade da cor e pegarem o código hexadecimal dela, ok? Deixa eu voltar lá no nosso trabalho. A cor que eu selecionei é um cinzinho, então, e o código hexadecimal dela é hashtag B5, B5, B5. Ponto e vírgula. Vamos salvar o nosso trabalho. Perfeito? E vamos voltar lá para ver o que aconteceu. Ó, já temos aqui o nosso cabeçalho.
Pessoal, o bacana parece ser um trabalho mais demorado, mas quando estamos aprendendo, é muito interessante fazermos uma alteração, criarmos uma regra quando nós estamos aprendendo CSS e ver o resultado, ver como se comportou o trabalho de vocês. Isso, pessoal, dá uma vantagem muito grande na apropriação desse conhecimento, tá? Então, fica a dica para vocês, mudem uma regrinha, salvem, venham aqui, atualizem o trabalho e vamos ver o que aconteceu, tá? Outra situação, se vocês puderem observar, é que aconteceu o seguinte, ó, nós temos essa margenzinha aqui, né, no nosso cabeçalho, que não deixa ele encostar lá em cima e nem nas laterais. Se vocês observarem aqui, ele está encostando lá em cima, né, e nas laterais. Pessoal, isso aqui é muito simples de se resolver. Basta nós criarmos uma regrinha de reset, tá? Dá para fazer muita coisa com regrinhas de reset, mas nós vamos resetar a margem. Utilizaremos um elemento, o elemento asterisco, porque ele é um coringa. Então quer dizer o quê? Nós vamos primeiramente resetar, ou melhor, zerar todas as margens do nosso website, ok? Zerando essas margens, depois nós poderemos trabalhar tranquilamente. Vamos salvar, voltando e, ó, atualizei o trabalho, resolveu o nosso problema, ok? Agora, turmas, vamos criar aquela partezinha do rodapé. Ok? Vamos criar essa partezinha do rodapé. Perfeito? Voltando ao nosso trabalho. No mesmo arquivo CSS, vamos chamar o nosso elemento rodapé, que é o footer, e criaremos uma regrinha para ele. Vamos botar uma altura de 200 px, ok? E vamos colocar uma cor também para nós podermos enxergar a alteração do nosso trabalho. Background, dois pontos. Vamos colocar o B5, também B5 cinzinha aquele. B5, B5, B5. Ponto e vírgula. Salvando. Ó, atualizando. Bom, ele ficou lá em cima, grudado, né, pessoal? Por quê? Porque nós ainda não criamos o container que fica entre ele e o cabeçalho. Vamos fazer isso agora. Vamos criar o main. A ordem aqui não importa, tá, pessoal? Mas eu gosto de seguir alguma coisa lógica, porque fica mais organizado. O main que nós iremos criar, pessoal, é esse container aqui, ó, que ele abrange as duas sections. Então vamos colocar uma regra. Vou dizer que esse main vai ter de largura 700 px. E de altura 900 px. Perfeito? Vamos salvar e ver o que aconteceu até o momento. Ó, nosso main já está criado aqui. Basta que ele já empurrou o cabeçalho aqui para baixo, o rodapé, né? Ele está criado aqui. Entretanto, né, não tem outras estilizações para ele, como plano de fundo, e não vai ter também, tá, pessoal? Porque nós vamos colocar dentro dele as sections, ok? Pessoal, vamos encerrar por aqui, que a aula já ficou um pouco extensa. Na segunda parte dessa aula, nós iremos concluir o nosso layout. Então, eu peço a vocês que, se vocês gostaram, tá, vocês se inscrevam no canal, dê um certinho, compartilhe com os amigos. Eu estou começando o meu canal, quero melhorar muito, quero trazer muita informação para vocês, mas
é uma troca, né, gente? Vocês me dão essa audiência, acompanham o meu trabalho, mandem suas críticas, suas sugestões, ok? E aí a coisa vai acontecendo, tá bom, gente? Então, desejo tudo de bom para vocês e até a próxima aula.